Certo, no vídeo passado a gente usou o Express Generator para criar uma aplicação, a estrutura de uma aplicação Express, uma estrutura sólida que permitisse que a gente trabalhasse inclusive com engines de renderização de views. Mas tem mais coisa, tem bem mais coisa. A gente tem agora uma bagagem para criar uma aplicação dinâmica. Então, assim, a gente viu já criação de aplicação estática com Node e Express, viu um pouquinho de criação de aplicação dinâmica. Obviamente, a gente viu bem básico mesmo. A gente vai construir um projeto depois em cima desse conteúdo que a gente viu agora, mas ainda falta uma coisa, falta a gente entender como é estabelecido essa conexão entre a aplicação e o banco de dados, tá? E isso exatamente a gente vai ver nos próximos vídeos. Antes disso, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse material complementar aqui. Esse material complementar, ele traz um material bem legal. Vamos olhar aqui. Eita. Vamos olhar aqui um. O primeiro é esse estudo de caso sobre REST e programação orientada a eventos com o Node.js. Então, é um trabalho de conclusão de curso. Para vocês que estão aí em fase final em busca de um trabalho de TCC, já vale a pena dar uma lida para vocês saberem como é um trabalho de TCC. É um trabalho de 70 páginas, da qual de conteúdo mesmo, vocês devem pegar aí umas 40, 50 páginas de conteúdo efetivamente. Mas vale a pena a leitura. Ele vai dar uma fundamentação teórica em cima do Node, vai fazer aqui uma apresentação sobre o que é o REST e dar uma contextualização, vai falar de JSON, vai falar da interface uniforme de comunicação e vai falar um pouquinho do estudo de caso que ele desenvolveu durante o trabalho dele. Então o autor ele faz aí uma estruturação bem legal de um trabalho falando sobre o que vocês estão aprendendo agora. Além desse, tem esse outro trabalho aqui, que é o seguinte. Ele fala do seguinte: desenvolvimento de uma API REST para um sistema acadêmico de terceiros. Ele vai falar um pouquinho da experiência, o autor vai falar um pouquinho da experiência dele durante o desenvolvimento de uma aplicação de uma API REST que ele teve que implementar e aí ele fala um pouquinho de várias características da aplicação que ele desenvolveu e como ele resolveu essas questões. Vamos para o próximo aqui. Aqui já é um artigo em inglês. Ele fala um pouquinho dos desafios para criar uma API usável, para criar uma API com usabilidade, uma API fácil de usar. Então, assim, não é só criar uma API, não é só criar uma assinatura HTTP, uma URL e definir um conjunto de parâmetros que vão precisar ser enviados junto com a requisição. É você conseguir desenhar ou projetar um conjunto de chamadas HTTP que seja fácil de entender, que seja semanticamente associado ao negócio e que você consiga fazer com que as pessoas não só entendam como façam bom uso desses recursos, dessas funcionalidades. Então, vale muito a pena a leitura desse trabalho aqui. É um trabalho em inglês, mas acho que trabalhando em parceria com o Google Tradutor aí, quem não tem familiaridade com inglês consegue desenrolar tranquilo. E aqui, por último, um trabalho também de TCC. Esse trabalho ele foi escrito no ano de 2021, ou seja, é um trabalho desse ano. E o autor também fez um trabalho construindo uma API REST para uma aplicação de contratações. Vale a pena dar uma leitura. Não precisa necessariamente ler todos os 4. Você pode escolher aí o que você achou mais interessante para dar uma lida e dar uma aprofundada no conteúdo e no assunto de hoje, que é basicamente construção de APIs REST. O que eu fiz durante os vídeos foi mostrar como isso pode ser implementado dentro do Node. Obviamente a gente está ainda no começo da nossa jornada, dos nossos passo a passo, mas já dá para ter uma bagagem, uma noção do que vem pela frente, tá? É isso aí, gente. Eu acredito que dessa segunda aula
a gente encerra aqui e a gente começa a terceira aula falando aí de como é que o Node se conecta com o banco de dados, beleza? Valeu!